Capítulo 82, galera, de Kagurabaki. Vem com a gente para trazermos aí para vocês a análise aí desse embate, né, que a gente pode chamar de clickbait, né, porque temos como título Entei versus Tobimune, mas conversando aqui com vocês, vocês notarão que isso não ficou, né, como o principal plot aí deste capítulo. Pra gente começar bem o vídeo, a análise aqui já, eu queria pedir pra você deixar o like nesse vídeo também, hypar ele, que ajuda bastante. E seguindo aqui pra gente começar a comentar do capítulo, ele começa ali com os pensamentos do Chihiro, né, pensando sobre algo que ele não tem certeza, a gente vai descobrir ainda. Enquanto isso, a gente tem o Hou ali, num movimento muito rápido, né, pegando a Kumeyuri. Aí fica aquela questão, né, será que ele pegou a Kumeyuri com medo do Teishi não deixar ele pegar, né, ou só pra garantir que o Hiruhiko não ia pegar, porque até o momento deu pra sacar que ele não sabia que o Hiruhiko tinha fugido, né? Até que o Seishi vem e confirma pra ele. Então, assim, até esse momento tá meio que um confronto amistoso ali, né? Com eles cedendo informação um pro outro. Enquanto a gente começa a entrar no mar de pensamentos ali do Chihiro, que vão servir pra gente também entender um pouco melhor sobre os planos do Seishi, a sua evolução. E algo que o Chihiro já traz de início aqui que é importante, justamente sobre a evolução do Seishi. Ele fala que há 18 anos atrás ele não era tão bom assim. E nesse período ele aprendeu ainda mais, né? E aí vem uma pergunta importante aqui pro capítulo que o Hiro fala. Qual é a importância de aprender, né? Qual o propósito de aprender como matar uma pessoa e revivê-la? Daí então ele começa a ligar os pontos. Ele pergunta pro Teishi, você quer que os pactuados morram, certo? O Teishi responde ele, e ele já saca, né? E fala que o Chihiro, a Uruha-san tá viva, não é mesmo? E daí então a gente tem esse corte aqui, justamente pro núcleo do Uruha, pra gente ter um pouco melhor sobre o que o Chihiro tá falando. Pra gente ter só um reforço, né, do poder devastador que é o Kodoko, praticamente quase todo capítulo, ou se não, no intervalo de 2, a gente tem esse reforço ali falando sobre os perigos, né, que são a Shinushi, assim como o Kensei. E ali a gente já vê o Uruha, né, num processo ali de revigoração, né, ele voltando meio que à vida. A gente tem meio que uns flashbacks também, né, em relação ao Kensei, né, aos propósitos, do porquê que os pactuados ali, os portadores, eles são perseguidos, né? Qual que foi a importância ali do selamento também em relação ao Kodoko, né? Para reduzir ao mínimo possível a possibilidade disso acontecer novamente, né? E é o que eles temem muito, né? Porque foi isso que aconteceu justamente naquele continente que emergiu, né? E eles não querem que isso aconteça ali no Japão. E aí, num diálogo, né, entre o Seishi e o Uruha, há uma questão ali entre eles, né, do Seishi querer morrer sozinho, levar esse fardo sempre sozinho, né, não querer compartilhar isso. O Uruha, como um pupilo dele ali, né, como um aprendiz, sempre querendo ajudá-lo, né, não querendo que ele levasse esse fardo, afinal, ele também é um pactuado. E esse peso, né, que tem o sangue nas mãos, ele não quer que os demais sofram com isso. Acho que até pela questão da idade, né, dele ser um pouco mais experiente, e ele também ter uma filha, né? Esse foi um dos principais pontos, galera, de todo esse flashback, todo esse diálogo, todas essas reflexões, né? Ele não quer que a filha dele passe por um ataque, por exemplo, do Kodoko, né? E ao longo desse flashback ali, né, o momento em que a gente tem ali aquele embate que a gente viu ao vivo, né, capítulos atrás, quando houve do próprio Seishi meio que dar um KO ali no Uruha. Há uma cena ali, né, uma sequência de quadros que na época não foi nos mostrado, que é o momento em que o Seishi utiliza ali, né, meio que o seu poder para reviver o Uruha, né, de certa forma ele dá um golpe final ali, onde ele deixa meio que como se fossem algumas faíscas ali, né, do Suzaku, que é a habilidade dele ali, né, da Fênix, de restaurar a vida. E isso nos surpreende muito, né, galera? Porque isso ele consegue aplicar não somente nele, mas também em outras pessoas. E aí tem até uma explicaçãozinha bem bacana ali, que as chamas da compaixão são inseridas no corpo, e o efeito é ativado depois de um certo tempo após a morte. Em teoria, eu compreendo, né, que foi basicamente ali o entendimento do Uruha sobre isso. E até nos desenhos ali é uma forma bem lúdica, né, da gente entender. Há um corte, né, um corte fatal, que de fato foi o que o Uruha sofreu em relação ao ataque do Seishi, mas a chama ali foi colocada e com isso foi tomado todo o seu corpo e restaurado com o tempo, né. Então, até a questão do tempo, ela é importante, né, para que isso seja restaurado. Há mais algumas explicações ali, né, sobre essas questões, né, poxa, do morrer sozinho, né, por que ele quer fazer isso,
e aspas, né, do próprio Seishi ali, que ele vem sempre repetindo de certa forma, né? Isso ninguém mais precisa ver, né? Ninguém precisa conviver mais com essa questão do inferno, né? Ele não quer que isso aconteça, mas obviamente todo o sentimento que eles têm, né, conhecendo o próprio Seishi, né, eles não querem que isso aconteça. E aí, no momento ali que a gente vê um esboço ali meio de reação física do Uruha tentando se levantar, aquilo tudo até surpreende os médicos, né, de certa forma, e é o momento em que a gente volta aos tempos atuais, quando ele faz aquele ataque aos mercenários, um deles até se assusta, né, comentando que o Uruha deveria estar morto. Tudo isso que aconteceu serviu como uma resposta para um questionamento que a gente fez no vídeo do capítulo passado, que a gente falava que trazer o Uruha de volta à vida exigiria uma boa explicação do Rokazono. Acredito que ela veio, porque ele acabou usando ali de um poder que o Seishi tinha, né? A gente podia ter teorizado sobre isso, mas não conseguimos ligar os pontos na época, então faz sentido sim ele aprimorar sua habilidade de ressurreição por 18 anos para aplicá-la nos outros. E daí então, nos tempos presentes, o Uruha já fala ali que ele vai proteger todo mundo enquanto eles não estão aqui. Eles quem, né? Chihiro, Seishi e a galera poderosa. Então ele vai ter que proteger todo mundo aqui. Só que, porém, uma informação importante é que o Uruha não tem mais a espada mágica, né? O contrato dela está com o Hiruhiko mesmo, como a gente vai ver no capítulo aqui é confirmado. Ele vai proteger todo mundo somente com as suas habilidades de espadachim. Isso vai ser algo bem interessante, porque existe sim o risco, né? De conforme dependendo de o decorrer, por exemplo, do Seishi libertar outros pactuados do contrato vitalício, de repente, se tiver envolvimento de novo do Hishaku, ou os próprios espadachins não quiserem mais fazer o pacto novamente com a espada, eles não vão ter espadas mágicas a seu favor no futuro embate com o Hishaku, por exemplo. Depois desse breve momento aqui do Uruha aparecendo pra gente, nós voltamos aqui pro Chihiro e pro Seishi, né, pro combate deles que vai começar. Mais uma vez nós vemos ali a revelação de que o grande temor, né, do Seishi é em relação ao que aconteceu com o Kudoki envolvido com a sua filha, a Yura. Esse tempo então aqui tudo já começa, né, o Chihiro e o Seishi começam um embate ali, mas rapidamente o Seishi sai da sala ali e começa já a preparar seu ataque, né, o seu Shiliai da Pureza Branca, envolto ainda com o poder da sua Yoto, atrás de uma porta. Por quê? Ele não quer que o Chihiro tenha nenhuma noção de onde tá vindo o golpe, né, pra pegar ele completamente de surpresa, enquanto o Seishi tem a vantagem de saber onde o Chihiro tá pelos sons, né, por tudo que ele consegue sentir. Realmente seu sentido é muito poderoso. Mas o Chihiro já coloca ali, né, uma posição de defesa pronta ali pra ele, né, já dá pra ver também que ele começa a usar o poder da sua Yoto, aí tem, e nesse momento então o Seishi vem num golpe muito rápido, assim, nos quadros dá pra ver com uma velocidade e força avassaladora, né, com tudo. Então tem um embate ali do Chihiro usando o poder da Enten pra se defender, enquanto o Seishi vem pra cima dele no último quadro ali, que aí de fato fala, né, Enten versus Tobimune, e esse confronto de espadas mágicas que a gente tem nesse capítulo. Tudo serviu para uma explicação melhor pra gente, enquanto o embate dessas duas espadas aqui ficou somente para uma página, mas eu tenho uma teoria do porquê o Rokazono resolveu adiantar o nome logo para esse capítulo aqui, que eu vou trazer para vocês logo depois dos nossos recados. Antes de trazermos aqui teorias aí, explicações sobre esse final aqui de Kagurabaki, só reforçando, né, se é novo por aqui, se inscreve para não perder nenhum conteúdo, principalmente se você for de Kagurabaki. A gente comenta sobre diversas obras aqui também, de animes e mangás, tudo do universo otaku aí, então vale a pena vocês acompanharem a gente. E justamente por falar em acompanhar, estamos em outras redes sociais também, tem o link na descrição aqui de todas elas, ou só você pesquisar a gente lá, Resenha no Jutsu, vocês nos encontrarão, e segue os nossos perfis também, né? Além disso, galera, especificamente sobre o Instagram, a gente tá por lá também, e todos os domingos a gente divulga lá nos stories a programação, então você já fica sabendo toda a agenda do canal durante as semanas também. E se você quer ajudar a gente ainda mais, quer apoiar o canal, quer apoiar o nosso trabalho, temos o nosso clube de membros. Clica aí no botão Seja Membro, por lá você confere todos os benefícios que você tem por cada nível, né? Com preços ali, que são preços simbólicos, mas que fazem toda a diferença aqui pra gente. Vem com a gente, galera, tem muita coisa aí bacana pra gente explorar, então acompanha o nosso trabalho e nos apoia também, hein? Falando aqui então do próximo capítulo 83, o motivo de eu achar que o Rokazono já adiantou o título de Tobimune vs Enten para esse capítulo aqui é porque não vai ter mais tanto confronto nos próximos. Agora que a gente sabe que o plano do Seishi é só quebrar o pacto dos pactuados e não matar eles de vez, né, mas sim matar e ressuscitar, essa luta dele com o Chihiro começa a ficar meio sem sentido aqui. Ah, beleza que ele não quer que o Chihiro empunhe a Enten, mas eu não consigo ver ele chegando de novo ao extremo de matar o Chihiro, né, só para ele não usar a espada mágica. Isso meio que vai contra a natureza dele. Então eu tô apostando aqui, no próximo capítulo, um embate rápido dos dois,
até que finalmente aconteça lá, né? Eles consigam sentir a invasão onde o Rishaku tá lá contra o Kamunabi, e isso vai forçar os dois a pararem de lutar e ir pra lá. Enquanto isso, de repente, ou o capítulo termina com eles parando de se enfrentar e indo pra lá, ou a gente ainda teria metade de um capítulo dando um pouco de destaque pra essa luta que eu acho que vai ser mais simples, inclusive, do Uruha lutando contra aquela moça que também parece ser uma espadachim e o cara. Eu acredito que o próximo capítulo fica mais ou menos nessa linha aí. Vou numa linha parecida, galera, porque eu acho que no começo a gente parte de onde a gente parou aqui, e justamente esse ponto que o Bruno falou, né, de não ter tanto propósito nessa luta, eu acredito que a gente vá justamente por uma justificativa da física. Com esse ataque do Seishi contra o Chihiro, eles saíram do prédio, né, nesse movimento, a gente tem até um quadro ali que eles tem um risco ali que dá para ver que eles tomam uma distância muito grande. E nessa queda, obviamente, né, considerando as leis da física aí e da gravidade, a tendência é que eles tenham um leve embate ali, algum tipo de trocação no ar, e eles caiam no chão de certa forma. E aí que eu acredito, galera, que é o momento em que a gente deve, né, ver ali algum tipo de intuição deles, algum método, né, ou se de repente até o Rou ou algum integrante do Umazumi fique sabendo desse ataque e avise eles. E aí é nesse momento que eu acho que a gente vai ter um corte ali e uma mudança de núcleo, assim como o Bruno falou, também tô apostando que a gente volte ali por Urra, para ver, né, novamente ali ele brilhando sem uma espada mágica, né, sem um Yontou, com todas as suas habilidades ali do estilo Yai da pureza. E aí, de repente, a gente tem algum deslumbre ali do que vem a seguir, mas acredito que a gente vai focar nesses dois núcleos, tá, galera? Minha vontade era muito que a gente voltasse ali pro embate do Azami, né? Juntamente com aquele outro feiticeiro, mas acho que isso, por enquanto, não deve acontecer. Mas fica a questão aí, vocês acham que vai rolar no próximo capítulo? Essa luta aqui, Chihiro e Seishi, vai ter uma conclusão ou vai ser interrompida? Comenta aqui pra gente. Não se esquece mais uma vez de hypar esse vídeo, deixar o like e se inscrever no canal, que isso é importante. Vai aqui do lado também conferir essas indicações de vídeo pra vocês. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Valeu!